Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso Automatize Tarefas Maçantes com Python. Essa é a parte 2, que é a parte de automatização de tarefas. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer a cópia de arquivos e de diretórios utilizando Python. Aqui eu tenho um arquivo de exemplo, eu dei um ls simplesmente. Aqui eu tenho o arquivo exemplo.txt na pasta atual. Se eu der um cat nesse arquivo, esse arquivo só tem essa linha escrita sou um arquivo de exemplo. Vamos aprender a fazer a cópia desse arquivo utilizando um script do Python. Então vou chamar esse arquivo, esse script de cópia.py. A gente vai fazer a edição desse arquivo utilizando o editor de textos VI. O módulo que a gente vai aprender a utilizar na aula de hoje é o módulo Shootil. Então import Shootil. Ok? Esse módulo aqui, a gente vai utilizar a função copy e copyTree para fazer a cópia do arquivo e depois a gente vai aprender a fazer a cópia de um diretório inteiro. Então, primeiramente, vou fazer o seguinte: shootil.copy. Essa é a função que a gente vai utilizar. O primeiro argumento que eu vou passar é uma string com o endereço do arquivo que eu quero copiar. Como está na pasta atual, eu vou colocar simplesmente exemplo.txt, vírgula. O próximo argumento que eu vou passar aqui para minha função copy é o destino, aonde eu quero copiar esse arquivo. Como eu quero copiar na pasta atual, eu não vou passar o endereço completo, vou passar simplesmente o nome de arquivo. Então vou colocar aqui backup.txt. Então vou copiar o exemplo.txt para um outro arquivo chamado de backup.txt. Tudo isso vai acontecer na pasta atual. Vou sair e salvar aqui do Vim. Se eu der um ls, só tem o meu script do Python e meu exemplo.txt aqui. Se eu executar python 3 copia.py, olha só o que vai acontecer. Agora eu dou um ls, meu arquivo backup.txt foi gerado. Vamos verificar se backup.txt é cópia do meu arquivo exemplo.txt. Para isso, eu vou utilizar o comando paste. Vou chamar backup e depois exemplo. Então, o primeiro arquivo, backup.txt, está aqui. E esse aqui é o segundo arquivo, que é exemplo.txt. Eles são exibidos graças ao comando paste em duas colunas. Então dá para ver que eles são a cópia um do outro. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aprender a copiar esse arquivo dentro de um diretório. Vou dar um ls aqui. Então vamos gerar um diretório aqui. mkdir geofisicando. Gerei aqui o meu diretório geofisicando. Ok? Vou dar um ls em geofisicando. Não apareceu nada porque é um diretório vazio que a gente acabou de criar. O que a gente vai fazer é criar a cópia de exemplo.txt dentro do diretório geofisicando. Ctrl L aqui para limpar a tela. Vamos voltar lá para o nosso script copia.py. Então agora, aqui na nossa função copy, a gente vai fazer o seguinte. Vamos manter exemplo.txt, mas agora o nosso backup vai ser gerado dentro de geofisicando. Então coloco aqui geofisicando, que é o nome da pasta, barra backup.txt. Percebam o seguinte, que geofisicando tem que estar dentro da pasta atual, senão ele não vai conseguir encontrar. Se eu estiver dentro de outra pasta, eu tenho que passar o endereço dessa pasta, para que o nosso módulo possa encontrar e fazer a cópia. Então dentro de geofisicando, eu vou criar um arquivo backup.txt. Vou sair e salvar. Ctrl L para limpar a tela. ls. Se eu utilizar tree geofisicando, dá para ver que o meu diretório geofisicando está vazio. Então vamos executar agora python 3, copia.py. Ele vai fazer a cópia de exemplo.txt dentro de geofisicando, com um arquivo chamado de backup.txt. Aperto Enter, Ctrl L. Se eu der um ls, nada apareceu aqui para mim, mas se eu utilizar o comando tree geofisicando, está lá nosso arquivo backup.txt. Eu posso utilizar o comando cat para verificar o conteúdo desse arquivo. Geofisicando, backup.txt,
é exatamente o nosso arquivo de exemplo. Ok? E aí, para finalizar, a gente vai aprender a fazer o backup de um diretório inteiro, de uma árvore de diretórios. Aqui dentro de Geofisicando, né, eu tenho meu arquivo backup. Eu poderia, inclusive, colocar uma outra pasta, né, dentro aqui, né, do nosso diretório Geofisicando. E aí eu quero copiar a árvore inteira de diretórios a partir de Geofisicando. Como é que a gente vai fazer isso? Ctrl L aqui, ls, eu vou fazer o seguinte. Utilizar o mkdir para criar um novo diretório dentro de Geofisicando. Então, mkdir, -p, né, dentro de Geofisicando, eu quero colocar um outro diretório chamado de mais exemplo. Como Geofisicando já existe, eu não vou precisar aqui do -p. Então, eu aperto Enter. Então, somente mkdir Geofisicando mais exemplo. Se eu dar um tree em Geofisicando, eu vou ter o seguinte, eu vou ter Geofisicando, eu vou ter o arquivo de backup e eu vou ter o diretório mais exemplo. Eu poderia ter uma árvore de diretórios que continuasse aqui a partir de Geofisicando, com mais diretórios, mais arquivos, etc. Vamos aprender a copiar a árvore de diretórios inteiros para fazer o backup. Ctrl L, vamos lá no nosso cópia.py. Então, eu vou comentar essa linha, colocando um hashtag aqui no começo da linha para que o Python ignore esse comando. Né? A gente já fez a cópia, não vou precisar fazer de novo. Então agora a gente vai copiar o diretório Geofisicando com todo o conteúdo dele para uma pasta de backup. Como é que a gente faz isso? A gente chama o módulo sutil, a função é copy tree, e a gente vai fazer o seguinte, eu quero a pasta Geofisicando, e eu vou fazer uma pasta chamada de Geofisicando underline backup. Então ele vai copiar toda a árvore de diretórios de Geofisicando para essa pasta de backup aqui. Vou sair e salvar. Vou dar um ls aqui. Vejo que só tem a minha pasta Geofisicando. Vamos fazer o seguinte, chamar python3 cópia.py. Apertei Enter aqui. Se eu der um ls, a pasta Geofisicando backup foi feita. Vamos fazer o seguinte para finalizar a aula. Vamos verificar a árvore de diretórios de Geofisicando e a árvore de diretórios de Geofisicando backup. A gente pode fazer isso, Ctrl L aqui, com o comando tree. Geofisicando está aqui. Dentro de Geofisicando eu tenho backup.txt e o diretório mais um exemplo. Se eu fizer tree em Geofisicando underline backup, eu tenho exatamente a mesma coisa. Backup.txt e o diretório mais um exemplo. Ou seja, a gente acabou de criar um script do Python que pode ser utilizado para fazer backup de arquivos e diretório. Ok? Tentem fazer esse exemplo na máquina de vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.